Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel? O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre invenções antigas e atuais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Hoje, vamos viajar no mundo das invenções que contribuíram para facilitar a comunicação entre as pessoas, desde antigamente até os dias de hoje. Eu escolhi algumas invenções e vou te contar curiosidades sobre elas. Está preparado? Vamos nessa então! Algumas vezes eu já falei sobre a escrita cuneiforme para você. Ela foi o primeiro sistema de escrita, inventada por volta de 3.000 a 4.000 a.C., lá na região da Mesopotâmia. Essa escrita foi usada principalmente para fazer registros relacionados à administração e às transações comerciais. Essa escrita é chamada assim porque cuneiforme quer dizer forma de cunha. Já percebeu a forma de cada pequeno desenho desses? Esta é uma forma deixada por uma cunha. A lâmina do machado, por exemplo, é em forma de cunha. Este pedaço de queijo também. Mas o pessoal lá da Mesopotâmia não usava nem machado e nem queijo para escrever. Eles usavam pequenos pedaços de cana, cortados com estilete em forma de cunha, assim como o machado e o queijo. E lá marcavam os traços em tábuas de argila. Os registros importantes iam para o forno, para endurecer a argila, e graças a isso temos boa parte de registros sobre essa escrita hoje em dia, como esse aqui ao lado. Você já ouviu falar em papiro? O papiro é uma planta. O caule dessa planta cresce bastante em altura. Os egípcios, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, criaram um material para escrever usando essa planta. Por ser flexível e leve, foi bastante difundida. Para fazer o papiro, os egípcios cortavam o caule da planta em tiras longas e estreitas e colocavam para secar. Depois de secas, as tiras eram colocadas de molho em água e vinagre por alguns dias. Depois, secavam novamente. Aí, as tiras eram coladas umas sobre as outras nos sentidos horizontal e vertical. Em seguida, eram achatadas, marteladas e alisadas. Algumas folhas eram coladas umas sobre as outras, para dar mais resistência às folhas. Os egípcios usavam um tipo de tinta para escrever no papiro pronto para uso, como vemos neste pequeno fragmento de papiro. Além dos egípcios, gregos e romanos também usavam papiros. Podemos dizer que o papiro foi o pai do pergaminho e o avô do papel. E você sabe onde foi inventado o papel? O papel surgiu por volta do ano 150 d.C., lá na China, quando Tsai Lun fez uma mistura de casca de amoreira, cânhamo, restos de roupas e outros produtos que tinham fibras vegetais. Ele bateu a massa até formar uma pasta. Peneirou e deixou secar uma fina camada no sol. Depois de secar, a folha estava pronta. O papel, como conhecemos hoje, já não é fabricado assim. Ele passa por um outro processo. Aquele processo foi aperfeiçoado. Hoje em dia, 2 tipos de árvores são cultivadas para a fabricação do papel: o eucalipto e o pinheiro. Você sabia que ainda pode fazer papel em casa? Você pode fazer papel reciclado. Vou te desafiar a procurar saber como fazer e aproveitar para ajudar o meio ambiente. Que tal? Isso me fez lembrar outra importante invenção. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro. Se antigamente eu precisasse escrever uma carta, como acha que eu poderia entregar? Caminhando, não é? Mas eu poderia pedir ajuda dos Correios. Eles entregam cartas à distância. E você sabe de onde surgiu os Correios? Lá por volta de 2.400 anos antes de Cristo, os egípcios usavam mensageiros para difusão de decretos em todo o território. Os mensageiros não tinham as facilidades de hoje em dia e faziam os percursos a pé.
Com o passar do tempo, enviar cartas ficou bem raro, mas os Correios continuam até hoje entregando produtos e cartas de um canto para o outro do mundo. Você conhece este aparelho aqui? E este? Este primeiro parece um telefone antigo, não é? Pois é, mas ele não só parece, ele é um telefone antigo. E este outro é um telégrafo. Os nomes desses aparelhos têm o mesmo início, tele, que quer dizer longe. O telefone surgiu a partir do telégrafo. Podemos até dizer que eles são parentes. O telégrafo surgiu a partir dos trabalhos de Samuel Morse, por volta de 1838, nos Estados Unidos. Este simpático senhor que inventou o telégrafo usava sinais para transmitir mensagens à distância e a chamou de código Morse. Ele era transmitido por sinais curtos e longos, representados por pontos e traços, que significavam letras e números. Você consegue decifrar essa mensagem abaixo? Ela é bem simplesinha. Se a gente observar essas 3 sequências de sinais e olhar para os códigos, a gente vai descobrir a mensagem. Está escrito Olá. Simples, não é? Se você tivesse um aparelho e recebesse uma mensagem, você ouviria os sinais curtos, que são os pontos, e os longos, que são os traços. E conhecendo o código Morse, ficaria fácil de receber a mensagem. Já o telefone partiu da ideia de aprimorar o telégrafo, mas por um acidente fizeram uma super descoberta. Alexander Graham Bell, em 1875, nos Estados Unidos, transmitiu a primeira mensagem usando seu telégrafo aperfeiçoado, usando a voz, sem precisar daqueles vários códigos Morses para transmitir a sua mensagem. De lá para cá, tanto os aparelhos de telefone quanto o próprio sistema de telefonia melhorou bastante. Você pode até se assustar quando ver um telefone ou até mesmo um celular antigo, que eram bem grandes e difíceis de andar com eles na mão, diferentemente dos aparelhos de hoje em dia, que se pode colocar nos bolsos com bastante facilidade. Hoje em dia ficou raro você usar um telefone para fazer ligações, não é? Afinal, com a internet, usando um aplicativo de mensagens ou as redes sociais, se comunicar ficou ainda mais rápido. Alguém me mandou um direct aqui, mas depois da aula eu respondo. Mas falando em internet, precisamos falar do ENIAC, o primeiro computador eletrônico e digital automático. Ele surgiu em 1946. Ele pesava cerca de 30 toneladas e realizava mais de 4.500 cálculos por segundo. Desse tamanho todo, não era possível ter um desses em casa, não é mesmo? Inicialmente, a ideia, a necessidade de criar essas super máquinas para realizar vários cálculos era devido à Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1944. Mas, ainda bem que a guerra acabou e os computadores acabaram ganhando melhor utilidade. Além disso, eles diminuíram de tamanho e foi desenvolvido o Apple I por Steve Jobs e Steve Wozniak, lá nos Estados Unidos, em 1976. Ele é considerado o primeiro computador pessoal, que poderia ser usado por uma pessoa. E a partir daí, esse modelo foi se aprimorando, tornando cada vez mais fácil o acesso a essa tecnologia. E para conectar os computadores, o que foi feito? A queridinha do século XXI, a internet, que surgiu lá no século XX. Uma grande rede interligada de computadores, que consegue fazer uma pessoa do outro lado do mundo se comunicar com a outra. Se você acompanhou as Olimpíadas de Tóquio, com certeza, se não fosse pela internet, não saberíamos das notícias em tempo real. São tantas invenções, mas o tempo é tão pouco para apresentar tantas outras. Mas espero que você tenha gostado dessas que apresentei aqui para você hoje. Então, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. O primeiro sistema de escrita inventado foi a escrita cuneiforme, que surgiu por volta de 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Assinale a alternativa incorreta abaixo.
Essa escrita foi usada principalmente para fazer registros relacionados à administração e transações comerciais. Alternativa B. Essa escrita é chamada assim porque cuneiforme quer dizer forma de cunha. Alternativa C. Os traços eram marcados em tábuas de argila. Alternativa D. Os registros importantes iam para o forno para amolecer a argila. E aí, sobre a escrita cuneiforme, qual dessas opções está incorreta? A alternativa certa é a letra D, porque os registros importantes iam para o forno para endurecer a argila e não para amolecer. Atividade 2. Os egípcios usavam mensageiros para a difusão de decretos em todo o território. Os mensageiros não tinham as facilidades de hoje em dia e faziam os percursos a pé. Estamos nos referindo à alternativa A, a escrita cuneiforme, alternativa B, ao papiro, alternativa C, aos correios, alternativa D, ao telefone. E aí, desde os egípcios usavam mensageiros para difundir os decretos. Isso que falamos está se referindo a quê? A alternativa correta é a letra C. Estamos falando dos correios, que até hoje existem. Acertou essa? Parabéns! Vamos à atividade 3. Atividade 3. O telégrafo surgiu a partir dos trabalhos de Samuel Morse, por volta de 1838, nos Estados Unidos, para transmitir mensagens à distância. Ele era transmitido por sinais curtos e longos. Esses sinais significavam letras e números e eram representados por alternativa A, números binários, alternativa B, letras e pontuação, alternativa C, acentos e pontos, alternativa D, pontos e traços. E aí, lembra do que falamos sobre o código Morse, que era usado para transmitir mensagens pelo telégrafo? Eles significavam letras e números e eram representados pelo que mesmo? A alternativa correta é a letra D. Pontos e traços eram isso que representavam letras e números pelo código Morse. Acertou essa também? Parabéns, hein? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje falamos sobre algumas invenções antigas e atuais e a sua importância para a humanidade, tais como a escrita cuneiforme, que foi usada principalmente para fazer registros relacionados à administração e transações comerciais. O papiro, que por ser flexível e leve, foi bastante difundido como forma de propagar a escrita e os registros entre egípcios, gregos e romanos. O papel, feito a partir de fibras vegetais, foi um grande salto para a humanidade. Os correios sempre levavam mensagens de um lugar para o outro. O telégrafo foi uma forma de levar mensagens a longas distâncias, sem necessidade de um mensageiro ir pessoalmente. E usava-se um código para facilitar e decifrar as mensagens. O telefone, surgido de um telégrafo aprimorado, possibilitou que, ao invés de sinais curtos e longos, a voz podia ser ouvida do outro lado da linha. O computador, quando surgiu, era um cérebro gigante, processava rápidas informações, mas não cabia dentro de casa. A evolução possibilitou o surgimento de um computador pessoal, que hoje chega a caber na palma da mão. A internet interliga essa grande rede de computadores, maiores e menores, independente do lugar, todos estamos conectados nessa rede de informações. Assim, a interação entre pessoas é bem mais prática e rápida. Contudo, é importante lembrar que, apesar de todas essas tecnologias, muita gente não tem acesso a esses recursos para se comunicar e interagir. E aí, aprendeu e curtiu nossa aula de hoje? Tomara que sim. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Para conhecer mais sobre esse assunto, convido você a pesquisar mais sobre ele, ok? Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.